Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre fraudes eleitorais. As fraudes eleitorais, elas já acontecem desde os tempos do Império e ganharam uma ressonância muito grande nos últimos anos por conta de resultados político-eleitorais indesejados. As partes perdedoras sempre apelam alegando que houve fraude. Isso, evidentemente, em várias eleições municipais, estaduais e também agora atingindo as eleições da República, para a presidência da República. O que eu vou tratar aqui com maior ênfase é a fraude eleitoral conhecida como mapismo. Ela ocorreu no estado do Piauí, de acordo com o denunciante, e foi levada para as barras da justiça. Mas a gente vai tratar direitinho e contar para você qual foi o desfecho dessa história ao longo desse vídeo. Eu peço que você fique ligado até o final e peço também que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos nas suas redes sociais, tudo bem? Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, essa história de fraude eleitoral, conhecida como mapismo, ela teria ocorrido no estado do Piauí nas eleições de 1970, provocada por um deputado, a justiça foi provocada por um deputado chamado Ezequias Costa. Ele já havia sido vereador em seu município de União. União fica a 53 quilômetros de Teresina, que é a capital aqui do nosso estado do Piauí. No final dos anos 50, ele elegeu-se suplente de deputado. Posteriormente, foi secretário de Estado da Educação no governo Chagas Rodrigues. E nessa condição, ele conseguiu a notabilidade, conseguiu se notabilizar junto aos eleitores do estado do Piauí para se tornar deputado estadual. Primeiro mandato. Depois elegeu-se novamente para um segundo mandato, em 1966, e em 1970 ele tentou a reeleição. Eu queria só fazer um interstício para mostrar aqui rapidamente uma foto do Ezequias Costa, que eu separei aqui para o nosso espectador. Olha só o Ezequias Costa. Esse é um cara que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente conhece aqui no estado do Piauí. Então esse é o Ezequias Costa. Qual é a grande contribuição que eu acho que o Ezequias Costa deu para a política nacional? Permita-me colocar aqui os óculos, tá? Ele foi, como deputado federal, um dos autores do projeto de lei que instituiu o Fundo Rural. O Fundo Rural, naquela época, foi a verdadeira salvação da lavoura para aquelas pessoas mais pobres da região Nordeste, principalmente, onde a mão de obra da região Nordeste estava indo para outras regiões do país, para a região Sul, para a região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de sobrevivência. Então a força de trabalho sai do estado, ficam os mais pobres, ficam os idosos sem nenhuma condição no interior e sem que houvesse realmente a produção necessária para lhes garantir o sustento. Então o Ezequias Costa foi um dos autores dessa lei que eu considero da maior importância para garantir a sobrevivência dessas pessoas aí através do Fundo Rural. O Fundo Rural salvou a vida de muita gente, sem nenhuma dúvida, pessoal. Então tá aí, esse é o Ezequias Costa, e agora nós vamos conhecer o que foi o mapismo, tá? O mapismo, de acordo com esse texto recortado da biografia do próprio Ezequias Costa, onde se fala que ele foi candidato à eleição em 1970, ficou novamente na suplência. Ele já tinha sido suplente lá em 1959, mas como deputado estadual, não como deputado federal. Como deputado federal, ele foi de fato eleito em 2 oportunidades, e nessa última oportunidade foi que ele participou da instituição do Fundo Rural. Então o que é que acontece? Ele ficou novamente suplente e denunciou que os seus votos tinham sido roubados através desse processo chamado mapismo. Ele foi representado pelo advogado Celso Barros Coelho, e o que é o mapismo? É o seguinte: os representantes das sessões eleitorais, quando transferiam os votos das urnas e para os mapas de votação, eles fraudavam, tirando votos do Ezequias Costa e colocando em favor do seu adversário. E aí ele fez essa denúncia muito importante. Deixa eu ver se dá para a gente ampliar. Não, a minha imagem não. Ampliar essa imagem. Aqui está, olha só. O Procurador-Geral da República... Os altos custos do processo postergaram o desfecho para 1976, quando o Procurador-Geral da República, Henrique Fonseca de Araújo, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que arquivou o caso com base em dispositivo da lei de anistia. A essa altura, Ezequias já havia perdido a convenção da Arena, que escolheu Dirceu Arco Verde candidato a governador do Piauí em 1974 e abandonou a vida política logo depois desse episódio.
Então ele conseguiu a denúncia do Procurador-Geral da República contra o sistema chamado mapismo. No entanto, a própria Justiça reconheceu que havia uma lei maior, que era uma lei de anistia, que anistiava todos os crimes, independente se fossem crimes políticos ou não. Então foram anistiados todos aqueles que seriam acusados judicialmente pelo caso do mapismo. Então o mapismo foi uma das formas de fraude eleitoral que ficou bastante conhecida no Brasil a partir da ação do deputado Ezequias Costa e depois ocorreu em outros estados, né? Houve outras denúncias do chamado mapismo no Ceará, no Maranhão, predominantemente na região nordeste do Brasil, o que é uma lástima, tá, pessoal? Uma lástima realmente isso que acontece nas eleições. A pessoa ganhar eleições, fraudando eleições. Para quem é vítima disso, é lamentável. Portanto, a discussão é importante, a discussão é interessante. E nós trazemos aqui esse debate exatamente porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem uma relação de histórico de todas as fraudes eleitorais ocorridas no Brasil desde o período do Império, tá, pessoal? E exatamente eles colocam o seguinte, que as urnas eletrônicas foi que deram transparência ao processo eleitoral. Mas tem uma coisa que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo, mostrar aqui nesse vídeo, que é exatamente o fato de que na época em que essas fraudes eleitorais ocorreram, historicamente, antes, portanto, das urnas eletrônicas, se podia denunciar, se podia questionar. Hoje não se pode mais sequer falar, não se pode mais sequer mencionar a possibilidade de fraude e levar à justiça o questionamento para que a própria justiça possa, em se manifestando, dizer se houve ou não a tal fraude sugerida pelos candidatos que se dizem prejudicados. O período do mapismo ocorreu no regime militar. E no regime militar se podia questionar a lisura de um pleito eleitoral. Veja em que tempos sombrios estamos. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.